E aí, gente, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossas aulas sobre a América Anglo-Saxônica. Corre lá, pega o material, caderno, lápis, borracha, lapiseira, caneta, lava o rosto, toma um café da manhã, não necessariamente nessa ordem, pega a aguinha, importante tomar água. E vamos começar. Na última aula, a gente havia falado sobre o relevo e a hidrografia, e exatamente agora a gente precisa falar sobre os fatores climáticos. Os fatores climáticos são responsáveis pelo tipo de clima de cada região, né? Um ambiente é mais quente, um ambiente é mais seco, um ambiente é mais frio, um ambiente é mais úmido. Tudo isso está relacionado aos fatores climáticos. Não é nada novo para vocês, porque vocês vêm estudando isso há muito tempo, né? O relevo, a altitude, a latitude, as massas de ar, as correntes marítimas são grandes responsáveis pelos eventos climáticos em cada região e na América Anglo-Saxônica não é diferente, tá? Primeiro, a posição que o Canadá e os Estados Unidos têm no planeta garantem a eles climas mais frios. Os dois países estão predominantemente na zona temperada do planeta e tem uma bundicazinha aqui no extremo norte do Canadá e do Alasca, que estão na região polar. Então, tem um predomínio de climas mais frios do que a gente está acostumado aqui no Brasil, tá? Segunda coisa é que a gente vai ter, olha que belezinha na sorte de vocês, atuações de poucos fatores climáticos, né? Não vai ter uma loucura de fatores. Quando a gente for falar de massas de ar, a gente vai falar de 2 massas de ar. Quando a gente vai falar de correntes marítimas, a gente vai falar de 4, mas é super tranquilo de entender. Então, vou começar do primeiro fator, que é a latitude. Como eu disse para as senhoritas e os senhoritos, né, os Estados Unidos e o Canadá, eles estão na zona temperada norte do planeta. Eles estão mais afastados da linha do Equador. Se eles estão afastados da linha do Equador, significa que eu tenho climas mais frios. Sobre essa área, né, dos Estados Unidos e do Canadá, a regiãozinha conhecida como América Anglo-Saxônica, a gente tem áreas, né, da Flórida, do Texas, Louisiana, Mississippi, enfim, que são regiões de climas mais quentes, porque eles estão numa área mais próxima ao trópico. Já o extremo norte do Canadá e o Alasca, eles estão perto do Polo Norte, eles estão na zona ártica, então é uma região mais fria. Então a gente vai ter extremos. Lembra na primeira aula que a gente falou que existem paisagens diferentes de ambientes quentes, ambientes frios, ambientes úmidos, ambientes secos? Pois bem, aqui a gente tem os exemplos de temperatura. O extremo norte, muito, muito frio, com temperaturas de menos 40, menos 50 graus no inverno, Deus me livre e guarde. E no extremo sul, ali no Golfo do México e na Península da Flórida, a gente tem temperaturas muito parecidas com as nossas aqui na região tropical do Brasil, né, na área do estado de São Paulo. O segundo fator que a gente tem são as correntes marítimas. Observem que, né, voltando no mapinha, nós temos uma corrente marítima quente no Oceano Pacífico e uma corrente marítima quente no Oceano Atlântico. Uma corrente marítima fria no Pacífico e uma corrente marítima fria no Oceano Atlântico. Já mataram o que vai acontecer aí, né? Quando a gente fala das correntes marítimas quentes, a gente deve se lembrar de 2 coisas extremamente importantes relacionadas a esse tipo de corrente marítima. Se ela é quente, significa que a temperatura da sua água é maior. Uma coisa. Se a temperatura da água é maior, significa que eu tenho mais índice de evaporação, ou seja, eu vou ter mais chuvas nessa região. Então, as áreas de ocorrência das correntes marítimas quentes, eu tenho maior umidade. E é o que acontece, né? O litoral atlântico e o Golfo do México nos Estados Unidos são regiões de climas mais úmidos. E o mesmo acaba acontecendo na costa do Alasca e na regiãozinha mais próxima ali na fronteira do Canadá. Tanto é que tem 2 cidades, uma no Canadá e outra nos Estados Unidos, que elas são cidades conhecidas como as cidades da chuva. Seattle nos Estados Unidos
e Vancouver, no Canadá. Chove sempre por conta da atuação da corrente marítima do Pacífico, tá? E tem uma massa de ar aqui também que acaba levando umidade. Eu vou falar mais tarde sobre elas, tá? Vamos lá. As correntes marítimas frias... Ó, minha sogra passou aqui, dá oi para ela aqui. As correntes marítimas frias, elas são o oposto, né? O que acaba acontecendo? A água, ela fica mais fria, ou seja, eu vou ter dificuldade em evaporar essa água. A água que evapora é uma quantidade muito pequenininha e praticamente não tenho chuvas no litoral. Então a gente vai ter nas áreas de correntes marítimas frias a formação de desertos na região litorânea, a gente já vai ver isso daí, e também em outras regiões, como é o caso aqui ó, da corrente de Labrador, essas águas elas vão se congelar no inverno, porque a temperatura dela fica abaixo de menos 3 graus negativos, menos de menos 3 graus, que é o ponto aí que a água salgada congela facilmente. Água salgada, é isso mesmo, água salgada, tá? Já a corrente da Califórnia, associado com a presença aqui das montanhas rochosas e da cadeia da costa, a gente vai ter a formação de inúmeros desertos aqui no interior dos Estados Unidos e norte do México. Então percebam, corrente da Califórnia vai ajudar, né? Ajudar parece que com uma coisa boa, enfim, mas vai proporcionar a formação de desertos na costa do Oceano Pacífico. Já a corrente de Labrador vai fazer com que haja a formação de áreas de congelamento do oceano, que dificulta a navegação nessa região, né? Então traz problemas econômicos. Lembra que a gente falou que a água dessa região se congela no inverno? Pois bem, a água do mar também. A altitude, né? A altitude a gente sabe que quanto maior foi uma região, mais elevada for uma região, menor é a sua temperatura, porque eu tenho menos ar, eu tenho menos partículas de gases, enfim, eu tenho menos calor. Então, uma regrinha, a cada 1000 metros que a gente sobe, a temperatura cai em média 6 graus Celsius. Então, as montanhas da cadeia da costa e as montanhas rochosas nos Estados Unidos e Canadá são regiões de climas mais frios por conta da altitude. E tem outra coisa, né? O frio, aliás, né, o frio vai ser tão grande que vai ter ocorrência de neve. Mas tem outro fator interessante. Lembra que eu falei agora há pouco que as correntes marítimas frias e as montanhas são responsáveis pela formação dos desertos no interior dos Estados Unidos? O que acaba acontecendo é isso daqui, ó. A gente tem, né, uma massa de ar quente e úmida que vem do oceano, tá? Com um pouquinho de umidade em alguns casos, ou mais umidade, enfim. Mas o que acaba acontecendo é que eu tenho uma barreira orográfica, ou seja, eu tenho uma montanha, eu tenho um relevo mais elevado que vai bloquear a passagem das nuvens de chuva para o interior. Então o que eu tenho é chuva muito forte nessa porção aqui, né? Na regiãozinha antes da montanha, vamos dizer assim. E depois, né? O ar que vai passar por essa montanha, ele já choveu tudo que tinha que chover. O ar deixou de ser úmido e ele se transformou num ar muito seco. E é aí que a gente tem a formação dos desertos. Então as montanhas, além de servirem como uma regiãozinha que vai ser mais alta e consequentemente mais fria, ela também dificulta ou impede mesmo a passagem das massas de ar para outras regiões, fazendo com que haja a formação de desertos no interior. Nos Estados Unidos a gente tem diversos desertos, né? A gente tem o deserto da Grande Bacia, o deserto Sonora, o deserto de Mojave, o deserto no interior ali do estado de Washington, de Oregon, enfim, no Arizona, no Vale da Morte, lá onde foi registrada a maior temperatura do planeta. E a gente vai dar um rolê aqui, ó. Eu preparei umas imagens de satélite e a gente vai dar um rolê para ver os desertos. Esse primeiro deserto é na região de Washington, no extremo norte dos Estados Unidos, tá? Então a gente está saindo de uma região do extremo norte, a gente já correu ali para o interior da Califórnia, a gente atravessou os Estados Unidos de norte a sul, deserto de Mojave. Do deserto de Mojave, a gente vai para a regiãozinha do deserto de Sonora, tá? Que
também é no sul dos Estados Unidos, do deserto Sonora, a gente vai para o deserto da Grande Bacia, enfim. E a gente vai ter, né, um grande ambiente desértico em praticamente toda a região, entre aspas, né, atrás das grandes montanhas rochosas, enfim, que seria mais ou menos nessa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu apagar. Então toda essa área aqui, ó, é de formação de grandes desertos nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque a massa de ar que vem úmida, né, ou pouco úmida do oceano, ela fica impedida de passar por conta da presença das montanhas. É uma barreira orográfica. E para nós finalizarmos, a gente tem que falar das massas de ar. Lembra do relevo? Oceano Pacífico, a gente tem as montanhas rochosas e a cadeia da costa. No Oceano Atlântico, a gente tem um relevo mais antigo de planalto, que são os Montes Apalaches e também o Labrador. Isso daí vai fazer um grande corredor de ar, né, um grande corredor de vento, que é justamente na regiãozinha das planícies centrais. O que vai acontecer? Essa área do centro dos Estados Unidos vai ser uma área de forte atuação da massa polar, que surge aqui na região, né, do extremo norte do Canadá, tá? Da região do Ártico, e também ela vai ser uma área de atuação muito forte de uma massa de ar quente que surge aqui na região do Caribe e atua em direção ao interior dos Estados Unidos, né? E do Canadá também. Então o que acaba acontecendo é, no inverno, toda essa região central vai ficar sob atuação da massa de ar polar, da massa de ar fria. Inclusive as temperaturas elas podem despencar aqui no sul dos Estados Unidos para temperaturas muito próximas a 0 grau e inclusive com possibilidades de nevascas, certo? Já no verão acontece o oposto, né? No verão o que vai predominar é a massa de ar aqui da região tropical, né, do Caribe, do Golfo do México, e vai levar calor para o interior do Canadá. Lembra que a gente viu que no verão o Lago Manitoba ele é utilizado para lazer? É porque faz calor lá, né? Um calor para eles, né? 25, 22 graus é super calor para eles. Para a gente é frio, né? Mas enfim. Então percebam que as massas de ar, por conta desse corredor de ventos formado por essas áreas mais elevadas, montanhas rochosas e os Montes Apalaches, fazem com que as massas de ar tenham forte atuação. E na próxima aula a gente vai ter um bônus, tá? Porque a gente vai falar sobre os furacões, tornados, e a gente vai entender um pouquinho o processo de formação. E tem, né, na formação dos tornados e também o caminho percorrido pelos furacões tem a ver com esses corredores de vento. Ok? Hoje a aula era bastante simples, era só isso. O meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau!